Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Quero refletir hoje com vocês sobre duas coisas que muitas vezes parecem iguais, mas que têm impactos completamente diferentes na nossa vida, que é a ambição e a ansiedade. Eu acredito que esse tema é importante porque a gente vive em uma época onde estar acelerado virou quase que um símbolo de sucesso. Parece que todo mundo precisa estar correndo, produzindo, conquistando, evoluindo o tempo inteiro. E no meio disso tudo, muita gente começa a confundir uma coisa saudável, que é a ambição, com algo que vai consumindo a nossa mente, a nossa energia, que é a ansiedade. A ambição é importante, ter sonhos, metas, vontade de crescer, de conquistar coisas melhores, tudo isso faz parte da nossa evolução humana. O problema começa quando o desejo de crescer deixa de ser combustível e vira pressão constante. Quando você já não consegue mais viver o presente porque sua mente está sempre presa no próximo passo, na próxima meta, na próxima conquista. E é aí que a ambição saudável começa a se misturar com a ansiedade. Antes da gente continuar, já deixa o seu like na plataforma onde você está me ouvindo, ativa as notificações para não perder os próximos episódios e compartilhe esse papo reto com alguém que vive acelerado o tempo todo. E se quiser apoiar o podcast financeiramente, a chave é pix@papodeux.com.br. A ambição, quando saudável, é algo extremamente positivo. Ela é aquela vontade de construir uma vida melhor, aprender mais, evoluir profissionalmente, conquistar estabilidade e realizar sonhos. A ambição saudável te movimenta, mas sem destruir sua paz durante o processo. Ela faz você acordar com propósito, estudar, treinar, persistir, continuar mesmo quando as coisas ficam mais difíceis. O mais interessante é que a ambição saudável normalmente vem acompanhada de paciência, porque quem entende o próprio processo sabe que as coisas levam tempo. A pessoa ambiciosa de forma equilibrada quer crescer, mas entende que existe uma caminhada até chegar lá. Ela não vive desesperada por resultados imediatos e na hora. Ela consegue construir no longo prazo. E aqui existe uma diferença importante. A ambição saudável não nasce da comparação, nasce da visão de futuro. Você não quer crescer porque alguém te faz sentir inferior. Você quer crescer porque acredita no seu potencial e quer expandir sua vida. A sua vontade de crescer nasce de inspiração ou de pressão? O problema da ambição começa quando ela perde o equilíbrio e vira ansiedade. Isso acontece de forma silenciosa. No começo parece só motivação, produtividade, vontade de conquistar mais. Mas aos poucos a pessoa começa a viver num estado constante de urgência. Nada nunca é suficiente o bastante. Nenhuma conquista dura muito, o presente vira apenas um intervalo entre uma meta e outra. A ansiedade ligada à ambição geralmente vem acompanhada de pensamentos como: eu estou atrasado, todo mundo está evoluindo menos eu, preciso conquistar isso logo, não posso perder mais tempo. E aí a pessoa para de viver o processo. Ela já não consegue descansar sem culpa, já não consegue comemorar pequenas vitórias, já não consegue olhar para o que construiu porque está sempre obcecado pelo que falta. Nunca o que tem é o bastante. E o corpo sente isso, a mente sente isso. A vida começa a girar em torno de performance, comparação e cobrança o tempo inteiro. E o mais perigoso é que a sociedade ainda costuma aplaudir esse tipo de comportamento, como se viver esgotado fosse prova de dedicação. A ambição saudável te impulsiona, mas a ansiedade vai te consumindo. As redes sociais intensificam muito essa confusão entre ambição e ansiedade. Porque o tempo inteiro a gente vê pessoas anunciando conquistas, promoções, viagens incríveis, projetos, dinheiro e aquele crescimento muito louco que brilha os nossos olhos. E se você não toma cuidado, começa a sentir que a sua vida deveria estar no mesmo ritmo daquilo tudo que parece ser real na rede social. Só que existe um detalhe importante: você está comparando sua vida inteira com recortes selecionados da vida de outras pessoas. Ninguém posta insegurança, atraso, dúvida, crise ou fracasso com a mesma intensidade que posta as vitórias. Isso cria uma falsa sensação de que todo mundo está crescendo numa velocidade absurda enquanto você está parado. E aí sua ambição deixa de ser algo conectado ao que você quer de verdade e passa a ser uma corrida emocional para não se sentir para trás. Isso não é crescimento saudável. Isso é ansiedade alimentada por comparação constante.
Você está correndo atrás dos seus sonhos ou tentando alcançar expectativas criadas pelas redes sociais? Eu acredito que o equilíbrio está em aprender a crescer sem transformar a própria vida numa eterna sensação de insuficiência. Você pode querer muito da vida e ao mesmo tempo respeitar o seu ritmo. Pode ter metas grandes sem viver desesperado. Pode ser ambicioso sem deixar a ansiedade assumir o controle da sua vida. Vou listar algumas coisas que podem ajudar nisso. Por exemplo, entender que a evolução real leva tempo. Você não vai se transformar num designer sênior em 30 dias. Demora um pouquinho mais do que isso, tá? Às vezes até mais do que você imagina que poderia demorar. Parar de usar outras pessoas como régua da sua vida. Eu lembro que quando eu comecei na academia lá, isso em 2014, eu olhava para outras pessoas que já estavam há mais tempo que eu treinando, com uns músculos incríveis, torneados, e eu falava, nossa, eu quero ficar igual aquela pessoa. E ao longo da caminhada eu descobri que não adianta eu querer correr a mesma corrida que aquela pessoa, porque ela já começou antes, tem outra vida e eu tenho uma vida diferente. Então pare de se comparar e medir a sua evolução com a régua da vida de outra pessoa. Outra pessoa tem a vida dela, você tem a sua. Outra coisa, aprender a celebrar pequenos avanços. Pô, evoluiu um pouquinho, aprendeu uma coisa nova, vai lá, celebra isso, né? É muito bacana você parar um tempo e desfrutar daquilo que você conquistou, ainda que seja pequeno. Mas para outras pessoas, inclusive, pode olhar para você e se inspirar nessa pequena vitória sua, que aos seus olhos parece pequena, mas é um grande avanço que você está fazendo na sua caminhada. Construir metas sustentáveis, ou seja, crie objetivos que são factíveis de serem alcançados. Não coloque aquelas metas e sonhos que não tem mais como alcançar. Vou dar um exemplo meu. Nesse ano de 2026 eu completo 36 anos. Não adianta eu querer ser um jogador de futebol do Real Madrid ou Barcelona, que não vai rolar. Essa é uma meta insustentável. Um outro ponto é entender que descanso não é perda de tempo. Ou seja, é necessário você ter tempos de pausas na carreira para você descansar, as férias, fazer uma viagem, curtir, relaxar a mente para que ela possa recarregar as suas energias. E quando você descansa, dá uma pausa, isso não é perda de tempo. É você colocar as coisas no lugar, é você recarregar a sua bateria. A vida não precisa ser uma corrida o tempo inteiro. Crescimento sustentável geralmente é mais lento do que o algoritmo gostaria, mas é muito mais saudável no longo prazo. Crescer rápido demais às vezes custa caro demais. Quero deixar uma reflexão simples. A ambição pode construir uma vida incrível, mas a ansiedade pode impedir você de aproveitar essa mesma vida enquanto está construindo ela. O segredo talvez não seja abandonar sonhos, mas aprender a caminhar em direção a eles sem transformar cada dia numa batalha contra si mesmo. Você não precisa viver acelerado o tempo inteiro para provar que quer crescer. Não precisa transformar sua existência numa competição permanente. Crescer com equilíbrio talvez seja muito mais poderoso do que crescer de forma rápida. Ambição saudável faz você avançar, mas ansiedade faz você esquecer por que começou a caminhada. Você está construindo seu futuro ou apenas sobrevivendo à pressão de alcançá-lo? Valeu e até o próximo Papo Reto.